Vamos, meus amigos, vamos chegando, vamos começando o nosso estudo bíblico de hoje. E hoje nós vamos mergulhar mais fundo na palavra de Deus. Vamos entrar bem profundo acerca do nosso propósito em Deus. Olá, Miguel Rafael, seja bem-vindo. Vamos aguardar outros amigos chegarem. Enquanto isso, você pode ir escutando essa canção, Davi Silva, Só o Senhor me satisfaz. Que canção maravilhosa. Flaviane, querida, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Olha o que essa canção diz. Tudo que eu preciso está em ti. Que declaração maravilhosa, não é? Nada é mais importante que o Senhor na nossa vida. Pastora Marli, seja bem-vinda. Excelente noite, querida. Dânia, Maria, Mary. Que bom, tanta gente linda aqui, tanta gente faminta pela palavra. Rosália, amada. A paz do Senhor. Neide, Jacineide. Vamos chegando, vamos estudar hoje sobre o nosso propósito. Vamos mergulhar na palavra de Deus sobre isso. Parece um assunto fácil, né? Parece um assunto de conhecimento da maioria, mas não é. Tem muita gente que não está vivendo em plenitude de Deus porque ainda não descobriu o seu propósito. Olá, Ed, Lari, Rosa. Sejam todos bem-vindos, dá tempo você chamar outras pessoas, vamos estudar a Bíblia aqui, vamos falar sobre o propósito de Deus para nós. Ele nunca nos deixa só. Estou aqui ouvindo a canção do Davi Silva, Só o Senhor me satisfaz. É uma das canções que eu amo ouvir, cantar, declarar, porque é em Deus mesmo que nós encontramos toda a satisfação. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Toma, Senhor. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. O plano dele é melhor para nós. Natália chegando aí. Oi, filhota, boa noite. Vamos juntos mergulhar na palavra. Minha amiga querida pastora Dani, um prazer tê-la aqui. Isso, pastora Rosa, amo. Como a gente precisa lembrar disso, não é? Só o Senhor nos satisfaz. Muitas pessoas estão vivendo uma vida infeliz, uma vida insatisfeita porque não encontrou a satisfação ainda no Senhor. Mas Ele tem para nos dar tudo o que nós precisamos. Só o Senhor nos satisfaz. Você pode dizer isso para Ele agora? Você pode falar em onde você está. Senhor Jesus, só o Senhor me satisfaz. Eu renuncio todo o anseio da minha alma que não seja te agradar, que não seja estar em ti, que não esteja no teu propósito para mim, Senhor. Aleluia, só o Senhor nos satisfaz. Vamos começar a nossa meditação dessa noite. Obrigado por você estar aqui comigo. Gisele chegou aí, Isso, o prazer é nosso, Dani. Vamos juntos mergulhar na palavra, ter esse tempo de estudo bíblico, e você pode estar compartilhando com outras pessoas, você deve estar anotando, escrevendo, para que você medite e o Espírito Santo continue falando com você. Nós começamos semana passada um propósito de ministrações, de estudos bíblicos acerca da nossa identidade e propósito. E se você não pegou a ministração da aula passada, tá aqui no Instagram, no feed, também no YouTube. Você pode ouvir, compartilhar para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas, porque esse é o nosso objetivo aqui. Meu querido Carlos Júnior, seja bem-vindo, querido. Já a gente vai estar em Israel, né? Em nome de Jesus. O Senhor sabe o dia, a hora, mas a gente já está praticamente com tudo pronto. Se tem alguém aqui comigo nessa live que deseja conhecer a Terra Santa,
Fala comigo depois no direct, manda aí no comentário que a gente tem uma caravana já organizada, pronta. Não podemos ir esse ano por causa de tudo que aconteceu, mas nós sabemos que o Senhor nos levará lá novamente. Vai ser um tempo poderoso em Deus. Ele tem tudo sob controle, ele tem o dia certo, a hora certa, ele já separou as pessoas e já a gente vai estar lá novamente, né? E é a palavra de Deus que nós vamos estudar aqui. E é sobre o nosso propósito de vida, para que eu estou na terra, para que eu vivo. A semana passada, como eu estava falando, nós estudamos sobre a identidade, a nossa identidade em Deus, e nós não podemos nos esquecer que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado degenerou a glória, nos destituiu da glória de Deus e tirou, né, de nós a imagem dele, a presença dele, a nossa semelhança dele, mas nós ainda continuamos com muitas características de Deus, mesmo muitos que ainda não entregaram sua vida a Jesus, eles continuam com a capacidade de raciocinar, de pensar, de decidir, muitas pessoas boas, mas na nossa identidade, o que nós precisamos guardar no nosso coração é que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e foi Deus quem nos fez assim, e em Jesus nós voltamos ao plano original, e em Jesus nós temos o caminho de acesso de volta ao Pai. Quanto mais próximos do Senhor, mais nós manifestaremos, mais nós refletiremos a sua imagem. Nós aprendemos também semana passada, aprendemos não, que eu sei que você já sabe, você que está aqui comigo novamente, e você que chegou hoje, né? Nós somos filhos de Deus. Então, o que é importante eu saber da minha identidade? Eu sou imagem e semelhança de Deus, e eu sou filho de Deus, né? Eu sou guiada pelo Espírito de Deus, eu sou amada do Pai, eu tenho a herança do Pai, herança de vida eterna. Eu tenho a herança, né, de governar com o Senhor, de governar, de reinar em vida através de Jesus. E hoje vamos mergulhar na palavra sobre propósito. Deixa eu falar mais com o povo lindo que chegou aí. Eu vi Kátia, eu vi Ariane, Silvana, Bárbara, né? Samar Doces, não é isso, Bárbara? Deus abençoe vocês. Safira querida tá aí também. Então vamos chamando outras pessoas. Tem um aviãozinho aqui embaixo, você sabe. Por que ele está aí? Porque na rede social, quanto mais a gente compartilha, mais pessoas podem receber aquilo que nós estamos ministrando. E se essa palavra tem edificado a sua vida, o único objetivo aqui é proclamar a verdade do reino de Deus, trazer boas novas, tornar público a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Então você pode compartilhar, você pode convidar, e depois que estiver salva aqui no meu feed, você pode encaminhar, você pode também comentar. Ah, Gisele, que bom. Glória a Deus, estamos aqui para isso. Ah, meu querido Éden chegando aí, servo do Senhor, adorador, querida Eurides, Marília, tanta gente maravilhosa. E depois a gente vai saudar mais, não é? Mas a gente vai entrar na palavra do Senhor. Fica bem atento, fica em espírito de oração, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Ele falou comigo também, me lembrou coisas tremendas que eu não posso esquecer, e eu oro para que você não esqueça, para que essas verdades, algumas você vai relembrar, outras serão revelações para a sua vida, sejam guardadas no seu coração, e você viva o propósito de Deus para a sua vida, para que você seja feliz. Todos nós buscamos felicidade, não é isso? E é importante a gente pensar que há propósitos particulares de Deus para nós. Deus tem planos para cada um de nós. Ele nos guia nas nossas decisões. Ele nos deu dons e talentos. E a próxima semana já fica ligado. A gente vai estudar sobre dons e talentos, sobre vocação. Por quê? Nosso propósito individual, pessoal de vida aqui na Terra está ligado com os dons e talentos que Deus nos deu. E tem muita gente que não conhece ou ainda tem medo
medo de exercer o seu talento, de investir no seu talento e glorificar o nome do Senhor através dele. E eu estou falando não é de talento só para servir na igreja. Não, Deus nos deu talentos para influenciar a sociedade de maneira que o reino dele se manifeste, de que maneira que onde nós chegarmos haja prosperidade. Então, semana que vem, vocação, dons e talentos, nós vamos estudar sobre isso aqui, continuando nesse tema de identidade e propósito. Você já vai preparando aí e chamando outras pessoas. Mas agora, hoje, a gente vai falar sobre propósito. Então, há propósitos individuais, particulares de Deus para a nossa vida, mas há um propósito que é para todos, é para toda a humanidade, e é sobre este propósito que eu quero falar com você. É sobre este propósito que eu quero lembrar você, para que você não viva uma vida limitada, amargurada, uma vida angustiada, uma vida paralisada, uma vida sem avançar, sem prosperar, sem progredir. Não, Deus não te criou para isso. Deus tem um propósito alto, um propósito eterno para a nossa vida, e é isso que eu quero lembrar e ministrar a sua vida. Quando nós descobrimos este propósito, então nós encontramos a tão sonhada felicidade, né? Quer ser feliz? Descubra o seu propósito. E que bom que você está aqui comigo agora, porque você já vai descobrir, se você ainda não sabe, o propósito de Deus para você. Mas é importante a gente pensar e entender que felicidade não é ausência de sofrimento. Felicidade não é ausência de tristeza. Não. Felicidade não é isso. Felicidade é um estado seguro da alma que entendeu que por que está na terra e sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, ser feliz é esse estado constante de alma de que Deus vai juntar tudo para o meu bem, porque eu vivo para o propósito pelo qual Ele me criou. E aí a paz de Deus, ela toma o nosso coração, e mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo enfrentando as lutas, nós somos renovados, nós somos restaurados, nós nos levantamos e continuamos vivendo segundo o propósito de Deus. A razão da nossa existência aqui na terra, a razão da sua existência aqui na terra é que você viva uma vida que glorifica a Deus. Alegria? Sim. Prazer? Também. Contentamento? Não é? Tudo isso é bom, tudo isso faz parte da vida humana. Mas tristeza, sofrimento, perdas, decepção? Também. Tudo isso faz parte da nossa vida. Mas isso não rouba a nossa felicidade, porque nós somos criados para um propósito maior do que qualquer tipo de situação que nós possamos enfrentar aqui na vida. E nós sabemos que tudo vai cooperar para este propósito. Então vamos ler esse texto, que eu tenho certeza que alguns aí já lembraram dele, e eu vou pedir a ajuda, né, de vocês para ir digitando aí no comentário. Quem ouvir primeiro o texto já digita, para quem chegar depois pegar qual é a referência, tá bom? Romanos 8, 28 e 29. Alguém pode escrever aí? Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que texto poderoso. Obrigada, gente. Romanos 8, 28 e 29. Presta bem atenção nesse texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas, todas, para o bem daqueles que o amam. Então, a certeza de que tudo vai cooperar para o meu bem parte do princípio de que eu amo a Deus,
de que eu fui chamada segundo o seu propósito. Todos os seres humanos foram chamados para viver o propósito de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, ele está dizendo assim, subentende-se que alguns entendem o propósito e vivem de acordo com esse propósito, e outros não. E aí ele continua no versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, olha, também os predestinou. Antemão conheceu significa antes da fundação do mundo, antes de eu e você nascer. Deus já nos conhecia e Deus já tinha um propósito para nós. Também os predestinou, colocou um propósito, um destino. Não confunda a palavra destino com algo que está determinado a acontecer e nada vai mudar isso. Isso não é uma boa compreensão do que significa destino na Bíblia. Predestinou, perdão, significa propósito. Deus traçou um propósito. Antes de nós nascermos, antes de nós existirmos, o Senhor já tinha esse propósito. Qual é o propósito? Segura aí. Qual é o propósito? Sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, meus queridos e minhas queridas, o nosso propósito de vida aqui na Terra, nós estamos aqui na Terra para que sejamos como Jesus e vivamos para a glória dele. Jesus é o molde, Jesus é a forma, Jesus é a imagem pela qual nós devemos seguir, nós devemos viver. Pensa comigo sobre um molde. O que é um molde? O molde é um objeto, claro, no caso de Jesus não, estou fazendo apenas uma alegoria. Então, se eu pego um molde de uma roupa, né? Minha mãe foi costureira durante muitos anos, então eu via muito minha mãe cortando os moldes, né, dos vestidos, das roupas que ela fazia, e aqueles moldes de cada parte da roupa não podia errar 1 centímetro. Se errasse 1 centímetro, dava tudo errado, ficava torto, ou o gancho da calça ficava muito alto ou muito baixo, porque havia um molde, tinha que seguir o molde. Então a Bíblia nos diz que Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso molde. Nós só nos encaixamos em Jesus, nós só nos satisfazemos em Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você: se Jesus é o molde, se nós temos um padrão de vida, um propósito de Deus para a nossa vida, de sermos como Jesus, por que tantas pessoas sofrem angustiadas, insatisfeitas, mesmo crendo em Jesus? Mesmo estudando a Bíblia, orando, adorando, porque muitas vezes nós temos muitas conquistas, não é? Nós lutamos, conseguimos, daqui a pouco, por exemplo, a casa própria, um carro, uma faculdade, né? Uma roupa, um sapato, um celular novo, aí a gente consegue, mas daqui a pouco aquilo perde o valor e vem qualquer outro motivo e rouba o nosso contentamento com aquela vitória, com aquela conquista, né? Por que isso acontece? Porque nós precisamos entender que mesmo sendo motivo de alegria cada conquista, mesmo Deus tendo prazer em nos abençoar, o nosso propósito de vida não estão nas coisas, não estão nem nas pessoas. O nosso propósito de vida é glorificar Jesus. Eu posso crer em Jesus, eu posso orar, posso buscar a palavra dele, mas se eu não decidir glorificar o Senhor na minha vida, eu sempre vou ter algo faltando em mim. Sempre vai estar alguma coisa roubando a minha paz e a minha alegria. Nós fomos formados com um molde perfeito para nós termos plena satisfação em Deus. Se a nossa mente não estiver moldada na mente de Cristo, que Deus já nos deu, né? A Bíblia diz: nós temos a mente de Cristo, nós viveremos infelizes.
nós viveremos longe do propósito de Deus. A verdade é que a mente cujo o molde foi formado para a glória de Deus, na maioria das vezes, se não 100%, está lotada de ídolos. O que são os ídolos? Os ídolos são tudo que é objeto de veneração. É tudo que a gente gasta nossa energia, nosso amor, nosso tempo. É tudo que mexe com as nossas emoções de uma maneira pontual e que nós ficamos com aquilo na cabeça o tempo todo. Tantas pessoas têm como ídolos, esportes, dinheiro, trabalho, marido, esposa, porque aquilo consome toda a sua energia, todo o seu amor, toda a sua paixão. E se a nossa mente, que foi moldada para viver conforme a glória de Deus, estiver cheia de ídolos, nós não vamos experimentar o nosso propósito de vida em plenitude, nós sempre estaremos insatisfeitos. E como nos livrar dos ídolos da alma? Como nos livrar dos ídolos da alma? Nós precisamos permitir que a palavra de Deus domine a nossa mente. Nós não podemos permitir que conceitos que não são da palavra de Deus guiem as nossas emoções, as nossas decisões. Não, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é que nos mostra quem Deus é. A palavra de Deus é que nos ensina sobre a glória de Deus, e nós somos criados para isso. Então nós precisamos permitir que a palavra de Deus, que é a verdade, é que ocupe a nossa mente e dirija a nossa vida. Então, meu querido, minha querida, leia a Bíblia, medite na Bíblia, estude a Bíblia, e a sua mente vai ser renovada na verdade que é o Senhor, e todos os ídolos do coração, eles vão ser arrancados. Mas para nos livrar daquilo que nos impede de viver o propósito de Deus na nossa vida, experimentar a plenitude em Cristo, eu preciso também colocar na cruz de Cristo todo desejo por algo ou por alguém que não está conforme a vontade de Deus para minha vida, ou que esteja sendo maior do que o meu desejo por Deus. Vou repetir. Para viver o propósito de Deus na minha vida, para arrancar todos os ídolos do coração, eu preciso colocar na cruz de Cristo, confessar, renunciar, falar e dizer: Senhor, eu não quero, eu te peço perdão, eu rejeito, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és quem eu preciso, Senhor. Então você pode, eu posso, eu devo, e isso é todos os dias. Nós somos tentados sempre, e nós precisamos colocar diante do Senhor todo o desejo do nosso coração, a todo o anseio da nossa alma, que não seja por Ele ou por fazer a vontade dEle. Eu preciso também, para me libertar de todo ídolo do meu coração que me afasta do propósito de Deus, eu preciso sempre questionar: isto agrada a Deus? Isto que eu vou fazer, que eu estou planejando, agrada a Deus? Esse pensamento que está aqui em mim, agrada a Deus? Esse sentimento que está em mim, Jesus teria no meu lugar? Se eu decidir viver assim, eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida. Infelizmente, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, creem, mas não conseguem viver o propósito por causa da dureza dos seus corações. E a Bíblia diz que Deus resiste ao que é soberbo, ao que não se rende, ao que é orgulhoso, e nós precisamos nos render. Dureza de coração significa amar mais a si mesmo do que a Deus. Deus está orientando, Deus fala na sua palavra para perdoar, para cuidar, para amar, para orar, para fazer tantas coisas que já estão tão claras, tão explícitas ali na palavra, e por causa da nossa dureza de coração, por amar mais a nossa vontade do que a vontade de Deus, por causa de orgulho, nós não obedecemos ao Senhor e nos afastamos do propósito dele. John Piper é um escritor que eu gosto muito, não sei quantos aqui conhecem John Piper, né?
ou já leram algum livro dele, mas John Piper é um dos melhores teólogos da atualidade. E ele disse: nosso problema não é que nos falta a luz, e sim que amamos mais as trevas. Esta é a nossa dureza de coração. Amar as trevas, amar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então que o Senhor nos livre de toda dureza de coração, em nome de Jesus. Vamos ler Efésios 1, de 3 a 6. Ainda estamos falando sobre o nosso propósito. Eu quero dar uma boa noite aí para Fátima, para Vitória, não é? E Gino, a paz do Senhor. E Gino eu conheci quando o pastor Ademar de Campos esteve aqui, não é isso, Gino? Acho que você é cunhado dele, né? Que prazer ter você aqui, Deus abençoe. Manda um grande abraço aqui de Feira para o pastor Ademar de Campos, é um querido, nos abençoou muito aqui. Efésios 1, de 3 a 6, estamos falando sobre o nosso propósito. Nós precisamos lembrar, e hoje muito mais do que ontem, porque temos vivido um ano muito difícil em todas as áreas da sociedade. Ainda estamos nesse processo de pandemia, e quantas pessoas desesperadas, angustiadas, desanimadas, paralisadas. Nós precisamos lembrar do nosso propósito. Nosso propósito de vida não é sermos felizes. Deus, claro, nos dá momentos de alegria. Felicidade é um estado da alma plena em Deus. Mas nós temos também sofrimento. Tudo que nós devemos fazer aqui na terra deve ser para a glória de Deus. Senhor, como o teu nome pode ser glorificado através da minha vida neste momento que estamos vivendo de pandemia, de enfermidade? Quantos perderam entes queridos? Quantos estão com pessoas enfermas em casa agora, não só pelo Covid, mas por outros motivos? Senhor, como o teu nome vai ser glorificado? Porque quando nós fazemos esta pergunta, nós estamos alinhados com o propósito de Deus para nós, e a nossa alma descansa nesse propósito, porque nós sabemos que somos filhos, que somos criados à imagem e semelhança dele, que é uma vida eterna preparada para nós. Então a paz, a alegria. E aqui Efésios 1, de 3 a 6, eu vi que já colocaram aí, não é isso? Obrigada aí pela ajuda. Efésios 1, de 3 a 6, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes de você existir. Deus já havia te escolhido para manifestar a glória dele na terra, para que fôssemos, olha a propósito aqui, santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, colocou um destino para nós, um propósito para nós, para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, a sua boa vontade, porque a vontade de Deus é sempre boa, não é? A vontade de Deus é sempre boa e perfeita. Mas é esta frase agora que eu quero meditar com você, porque nessa frase agora deste versículo é que diz claramente o nosso propósito de vida. Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, agora, para louvor da glória de sua graça. Você pode dizer um aleluia aí novamente? Aleluia! O seu propósito de vida, o meu propósito de vida, eu existo, você existe para o louvor da glória de Deus. Aleluia! Para o louvor da glória de Deus, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Então vamos pensar sobre isso. O nosso propósito de vida é viver para o louvor da glória de Deus. Você entende essa expressão? Louvor da glória de Deus? Olha o que diz, louvor. Louvar é reconhecer, é manifestar o valor.
louvar é declarar a importância, louvar é trazer à terra, não é, a manifestação daquilo que eu sou grato, eu sou grata. Eu louvo quando eu canto, eu louvo quando eu oro, mas eu louvo principalmente com a minha vida. E aqui em Efésios 1, 3 a 6, né, eu li agora o versículo 6, está dizendo que o propósito de Deus para minha vida, para a sua vida, é o louvor da glória de Deus. O que isso significa? Significa que nós fomos criados, segura essa aí, para achar o nosso prazer mais profundo em Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, para glorificá-lo. A glória de Deus fala de tudo que Ele é. A glória de Deus é o reflexo, aquilo que representa toda a sua majestade, todo o seu poder, toda a sua luz, toda a sua grandeza, todo o seu amor. E eu existo e você existe para tornar isso público, para louvar, para manifestar a vontade de Deus, para admirar aquele que é infinitamente admirável, porque por mais que nós conheçamos ao Senhor, nós passaremos toda a eternidade conhecendo, e assim como os anjos, nós vamos ficar surpreendidos e dizer santo, 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 não é? Eu gosto muito de duas canções, eu me lembro aqui de duas canções que usam essa expressão. O que é que os anjos veem, não é? Que os fazem suspirar, que os fazem declarar a tua santidade. Nós vamos ver o Senhor face a face um dia, mas enquanto nós estamos aqui na terra, o Espírito dele já habita em nós, a palavra dele já revela quem nós somos e qual o nosso propósito de vida. E o seu propósito de vida e o meu propósito de vida é glorificar o Senhor. Uma evidência de que fomos criados para a glória de Deus é que há um anseio inconsolável da alma humana. Há um anseio que só é satisfeito em Deus. Por isso que nós cantamos, quem chegou aí depois da live, no início eu coloquei uma canção que Deus fala muito comigo, que é do Davi Silva, Só o Senhor me satisfaz. Eu quero sugerir a você para ainda hoje parar, ouvir essa canção, orar essa canção. Só o Senhor me satisfaz. Tô vendo muita gente linda aqui, mandando os coraçãozinhos, né? Cristiane linda, a querida do Ceni, Keile, Graça, eu acho que eu vi a pastora Anice aí também, não sei se ainda está, João, Luz, foi nosso aluno da EMAN, né? Quero aproveitar, eu sei que tem muita gente aqui que me segue também no particular e que tem um chamado para o Ministério de Louvor, exerce ministério. Eu coloquei lá no perfil da EMAN um e-book gratuito e eu vou deixar mais 2 e-books lá. O primeiro é Fundamentos para o Ministério de Louvor Excelente. Então você pode ir lá no Instagram da EMAN, tem um link na bio que você vai preencher um formulário e você vai receber gratuitamente. Eu sei que vai abençoar você. Então aqui nós estamos falando da paz do Senhor, querido. Aleluia, isso, tanta gente boa. Vamos continuar meditando na palavra. Você está pegando aí a bênção, está recebendo a palavra de Deus para sua vida. É a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que nos liberta e que nos diz qual o nosso propósito de vida. Então segura isso, deixa nada te roubar de você essa verdade. O propósito de Deus ao criar você, ao me criar, é que nós sejamos para o louvor da sua glória. Esse propósito é de todos, para o louvor da sua glória. Nosso propósito de vida é viver para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para achar nosso prazer mais profundo em Deus. Não adianta, casamento não vai te satisfazer e te dar a felicidade que você busca, dinheiro não vai, o que é que eu poderia... Sucesso profissional não vai, ter a casa dos sonhos não vai, tudo isso vai alegrar o seu coração, mas plenitude de vida, satisfação plena, só em Deus, porque tudo isso passa. O marido, a esposa vão te chatear um dia, não é? Você vai conhecendo e vai vendo que não era
tão maravilhoso, tão maravilhoso como você achava, mas o amor e a aliança que você tem vai reconstruindo, vai abençoando, e um vai ajudando o outro a cumprir o propósito de Deus, não é isso? A roupa fica velha, a casa fica velha, o carro fica velho, a profissão às vezes cansa, nada disso satisfaz a alma humana. Então, nós precisamos buscar tudo isso é legítimo da nossa vida aqui na Terra, mas nós precisamos encontrar o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Viver para a glória de Deus. A nossa satisfação está na glória de Deus. E nesse texto aqui de Efésios, de 3 a 6 que nós lemos, a palavra do Senhor nos ensina duas verdades que nós não podemos esquecer. A nossa redenção no coração de Deus já começa antes mesmo da nossa existência. Deus predestinou, Deus os criou antes da fundação do mundo para nós sermos dele, para nós sermos como Jesus, para nós experimentarmos da sua glória. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, então nosso propósito começa muito antes de nós termos nascido. A segunda verdade que nós aprendemos aqui em Efésios, o propósito da nossa vida é o louvor da glória de Deus. Ele nos predestinou para o louvor da sua glória. O propósito de Deus para a nossa vida é que louvemos a sua glória. Presta bem atenção, se essa verdade entrar na sua mente, entrar no seu coração, e você viver tudo, e todas as suas decisões, todos os seus pensamentos, sentimentos, passar por esse propósito, você perguntar, isso louva a Deus? Isso glorifica a Deus? Isso traz a manifestação de quem Deus é na terra através desse pensamento, desse sentimento, dessa atitude, dessas ações, dessas decisões? Se você segurar essa verdade, guardar no seu coração, não deixar que nada roube da sua mente, você vai viver o melhor de Deus na terra, porque o seu estado de felicidade nada vai poder roubar. Momentos de alegria virão, de tristeza também, mas você vai continuar feliz, porque você sabe qual é o seu propósito. O seu propósito é glorificar a Deus, e enquanto estivermos aqui na terra, vamos ter aflições mesmo, mas nós vamos lembrar do propósito eterno, sermos como Jesus, vivemos para o louvor da sua glória. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Você lembra disso? Relembramos agora no início, dessa live, e na live da semana passada foi o que nós estudamos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você sabe quantos habitantes existem na Terra? O último censo que houve, eu peguei de 2019, tem mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, 8 bilhões de seres humanos, e de lá para cá, com certeza, muitos morreram, mas muitos nasceram e vão continuar vivendo. Aqui em Feiras, dizem que tem 700 mil habitantes, então compara aí, 700 mil para 8 bilhões de pessoas. Agora pensa comigo, se Deus não é perfeito, se Deus não é tremendo. Ele criou todos os homens com o propósito de viverem para o louvor da sua glória, sendo a sua imagem e semelhança. Imagina esses 8 bilhões de pessoas vivendo na terra esse propósito e manifestando a imagem e semelhança de Deus. Pastora, isso é impossível porque o pecado entrou no mundo e a Bíblia diz que a porta é larga. É verdade. A porta é larga, a porta que conduz à perdição é larga, e a porta que conduz aos céus é estreita e continua, e muitos não querem passar por ela, e muitos preferem viver para o seu próprio ego, buscando os próprios prazeres nesta terra, achando que o fim da nossa vida é o prazer. Isso se chama hedonismo. Isso foi criado pelos homens que não conhecem o propósito de Deus na terra. Mas por que eu estou chamando você para pensar sobre isso? Porque Deus criou tudo perfeito, e o propósito de Deus é perfeito. Então, se Ele me criou, se Ele criou você e todos os homens com o objetivo de serem para o louvor da sua glória, se todos fossem, a glória de Deus estaria na terra. Esse é o propósito original. E como que nós podemos cooperar com Deus para que esse propósito se cumpra, sendo o que Deus nos criou para ser e manifestando o reino dele
e pregando a palavra dele. Por isso que eu estou aqui com você, para a gente espalhar as boas novas do Evangelho. E você tem muitas oportunidades, onde você estiver, no trabalho, em casa, na rua, no banco. Seu comportamento precisa refletir quem Deus é. Quem Deus é, pastor, é impossível, eu sou pecador. Mas a gente tem o sangue de Jesus que nos liberta, que nos perdoa. O nosso temperamento precisa ser controlado pelo Espírito Santo. A gente erra e a gente não se conforma com o erro. A gente não aceita o pecado porque nós temos o Espírito Santo em nós. Nós somos a imagem dele e nós não vivemos no pecado. Então, se arrepende, busca o Senhor, vive para a glória dele, que você vai ser um instrumento para manifestar a glória de Deus na terra e outras pessoas, muitas outras pessoas alcançarem Jesus. Amém? Você entendeu? Luane querida, Aninha, paz do Senhor, Deus abençoe cada um de vocês. E aí, coloca um joinha aí, um amém, continua aí clicando nos coraçõezinhos, né? Por que isso? Eu antes ficava assim meio cismada quando eu assistia uma live que o pessoal ficava curte, comenta, envia, mas depois eu entendi que é assim que funciona as redes sociais para que a mensagem seja espalhada. Se você não comentar, se você não compartilhar, se você não clicar aí no coraçãozinho, o Instagram não vai avisar outras pessoas. Eu tenho aqui mais de 4 mil seguidores, nem lembro agora, mas nós temos bem menos aqui. Então, para que os outros seguidores sejam avisados, notificados, você tem que me ajudar a espalhar essa mensagem. Depois que eu postar lá, você vai comentar, você vai dar um amém, vai ministrar uma palavra, de repente aquilo que Deus falou com você, e essa mensagem vai ser mostrada pelo próprio algoritmo, né, da rede social para outras pessoas, entendeu, né? Tô falando isso só quando você estiver aqui comigo, não. Qualquer vídeo, qualquer post, qualquer desenho, imagem, o que você vê que é a palavra de Deus que abençoa a sua vida, curta, comente, compartilhe, para que a palavra de Deus espalhe, porque tem muita coisa que não é de Deus sendo espalhada, tem muita maldade, tem muita bobagem, né? Tem muita iniquidade sendo espalhada. Então vamos ajudar todos que estão pregando a palavra nas redes sociais, que estão divulgando, seus amigos, né? Você mesmo, você pode sempre compartilhar aquilo que você possa, que engrandece o nome do Senhor. Porque o nosso propósito qual é? O nosso propósito de vida é louvarmos a glória de Deus, sermos a manifestação de Deus na terra. Tudo que nós fizermos, glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Infelizmente o pecado entrou no mundo e os seres humanos preferem, muitos, né, viver para a sua própria glória e não para a glória de Deus. Na nossa escola de ministros de adoração, tem essa aula, lembrei agora, eu ministrei essa aula lá no Instagram da EMAN, Buscando a Glória de Deus. Pode ir lá, EMAN, E-M-A-M, Escola de Ministros de Adoração e Música, Buscando a Glória de Deus. É uma palavra tremenda para a gente viver o propósito de Deus aqui na terra. Então vai lá no Instagram, no feed da EMAN, e assiste também essa ministração. Por quê? Porque nós, pelo pecado, nós buscamos a nossa própria glória, aquilo que nos satisfaz, né? Nós buscamos aquilo que é da nossa vontade, mas quando nós entendemos que Jesus veio para nos redimir e nos colocar de volta ao plano de Deus, ao plano eterno de Deus, nós precisamos cumprir e buscar esse propósito, glorificar ao Senhor em tudo que nós fazemos. Em Jesus nós temos o caminho de volta e nós cumprimos o nosso propósito. Gisele fez uma pergunta aqui: todos os humanos nascem para a glória de Deus? A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que em Jesus todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus, eles recebem a redenção dos seus pecados, eles recebem o novo nascimento e eles têm
como propósito de vida viver para a glória de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque Deus criou todos para isso. Mas agora, depois que o pecado entrou no mundo, eu preciso decidir se eu vou viver segundo o propósito de Deus ou segundo a minha própria vontade, ou decidir completamente pela iniquidade. Todas as pessoas têm o direito e têm a capacidade de escolher. As pessoas mais perversas, as pessoas que têm distúrbios severos, todas elas, a Bíblia diz que Deus não vai considerar ninguém, como é que eu poderia dizer? Esqueci a palavra agora, mas está lá em Romanos, inculpável, lembrei, aleluia. Ninguém é inculpável, porque até olhando para o céu, a gente vê que tem um Deus, que alguém criou aquilo de tão glorioso. Então você pode ler lá em Romanos 1 e ver que ninguém vai ser inculpável. Então todos nasceram para glorificar o nome do Senhor, mas nós precisamos escolher viver segundo o propósito de Deus. Por isso que a Bíblia fala, né, da escolha, da decisão de viver o nosso propósito. E nós que já conhecemos a palavra de Deus, e nós que já entendemos, você que está aqui, os outros que virão, né, e assistirão a essa live quando ficar gravada aqui no Instagram, no YouTube, nós precisamos decidir como nós queremos viver, porque nós já entendemos qual é o nosso propósito. Se nós entendemos a nossa identidade, o nosso propósito, nós precisamos obedecer. Porque uma vida plena, uma vida feliz é uma vida de obediência. Nós vivemos aqui para glorificar o nome do Senhor. Tudo, mas é tudo, o que você veste, o que você fala, o que você pensa, para glorificar o nome do Senhor. Semana que vem nós vamos estudar sobre dons e vocação, né? Talentos e vocações, porque isso tem a ver com o propósito individual, mas depois nós vamos começar a entrar pelo tema de conhecer a Deus, de contemplar a glória de Deus, porque eu desconfio que muitas pessoas não sabem como fazer isso e como viver assim, e muitos acham que isso que eu estou falando aqui é espiritualizar demais, ou é exagero, não é bem assim que a Bíblia diz, porque não entendem que viver para o louvor da glória de Deus é na verdade algo que nos beneficia, porque não existe ninguém mais perfeito, mais glorioso do que Deus. Então se eu vivo para a glória de Deus, eu estou experimentando a glória de Deus na minha vida. Você entende isso? Você já recebeu isso na sua mente, no seu coração aí? Vamos viver para a glória de Deus. Vamos pensar tudo que nos acontecer, tudo que vem, é para a glória de Deus, glorifica? Muitas vezes, muitos dos nossos sofrimentos são por escolhas erradas, porque nós não perguntamos, Senhor, o Senhor está nisso aqui? Muitas vezes, como eu já falei aqui, quem chegou depois pode voltar depois a live quando eu deixar salva, muitas pessoas acabam buscando a sua própria vontade, não a vontade do Senhor. O pecado de idolatria, né? de alimentar os seus prazeres, de fazer a sua vontade, de suprir as suas carências, e vai e peca, e depois que toma a decisão de Senhor me abençoa. Não é assim, não é? Deus ele lida conosco por princípios. Deus ele é fiel a Ele mesmo. Você sabia disso? A Bíblia diz que Ele é fiel a Ele mesmo. Por que Ele diz assim, mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel? Porque Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel à palavra dEle, Ele é fiel à santidade dEle, Ele é fiel ao amor dEle. E se nós entramos nesse alinhamento com Ele, nesse propósito dEle para a nossa vida, que sempre é o melhor, aí sim, aí nós vamos experimentar o melhor de Deus. Tenha certeza. E se alguma coisa aconteceu errado, se algum sofrimento, você precisa analisar, essa decisão realmente estava de acordo com a vontade de Deus? Eu já vi muitas pessoas comentando, até pedindo aconselhamento, porque disse, mas pastor, eu orei, eu pedi confirmação,
É tão sensível isso, né, irmãos? É tão tênue essa linha que separa a alma do espírito. E realmente a gente não tem o que dizer a não ser dizer que há um propósito em tudo, e aqueles que amam a Deus, até as coisas ruins, Deus vai juntar para o nosso bem. Então, mesmo que você esteja sofrendo agora por decisões erradas que você tomou lá atrás, Deus vai juntar tudo para o seu bem. Comece agora a glorificar a Deus, a se alegrar nele, a se satisfazer nele, a orar e pedir: Senhor, o que é que está fora do lugar na minha vida? Como que o Senhor quer? Tenha certeza que Ele vai te falar. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, ande com pessoas que estão buscando a Deus, procure amizades que vão edificar a sua vida em Deus, ouça aquilo que edifica, cuidado com filmes, com séries, com vídeos que propagam mais a glória do mundo do que a glória de Deus. É pecado assistir série, filme, pastora? Não. Não é pecado. É pecado você assistir coisas que você vê que há no filme que não vão glorificar o nome do Senhor. Aquele querido, oi Keile, linda. Pastor, essas pessoas que já nascem doentes, que não teve escolha, como explica? Explica que a genética humana foi deformada depois do pecado e a doença chegou depois do pecado. Não é castigo de Deus, né? Havia esse pensamento na época de Jesus, e aí encontraram um rapaz, eu não lembro agora se cego ou aleijado, e perguntaram: Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais para ele nascer assim? Jesus, nenhum nem outro. Tudo isso aconteceu para glorificar o nome do Senhor. Então, há no corpo humano, na genética humana, genes defeituosos. Quando um homem se une àquela mulher, Deus escolhe o espírito, ok? O nosso espírito é Deus quem dá, mas o nosso corpo é formado a partir da genética humana, porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse: crescei e multiplicai-vos. Deus não fez os filhos de Adão e Eva das mãos dele, como fez Adão e Eva. Ele disse: só está em você o poder da multiplicação. Então, seres humanos vão se multiplicando. Aquilo que nós comemos, os genes que não se cruzam. Por que hoje existem, né, a ciência, graças a Deus pela inteligência, né, de todos os médicos e cientistas, quando há um estudo genético para saber se aquele homem, aquela mulher, ao gerar um filho, o filho pode nascer com alguma enfermidade, não é? Vocês devem conhecer isso. Por quê? Porque a genética é a multiplicação. Perdão, é a multiplicação do gene humano. Não é castigo de Deus, não. Deus deu espírito e todas as pessoas podem ter qualquer tipo de enfermidade física, de dificuldade motora, qualquer tipo de deficiência, de especialidade, vamos dizer assim. O espírito dela é perfeito, o espírito dela que vai se encontrar com o Senhor. E eu creio que muitas pessoas vêm à Terra com dificuldades, né, com dificuldades físicas, com enfermidades, é para Deus tratar o coração daqueles que estão à volta. É para Deus provar o amor daqueles que vão conviver com aquela pessoa. Se vão demonstrar egoísmo, ódio, indiferença, frieza, ou se vão ser amorosos, generosos, se vão valorizar o espírito mais do que o corpo, né? Então essas pessoas estão na Terra também para nos lembrar que há uma vida espiritual muito mais importante do que o corpo. Gisele tem outra pergunta aí, mas o que ela quer saber? Essas pessoas também serão inculpáveis diante de Deus? É isso? Inculpáveis de que sentido? Tipo de doença? Porque o espírito dela tem contato com Deus. O espírito da pessoa tem contato com Deus. Eu creio que Faz a pergunta melhor, espero que dê tempo aqui. Eu não entendi bem a pergunta. Eu falei de inculpáveis no sentido de pecado. E aí que ele perguntou sobre as pessoas que nascem com alguma doença crônica.
Qual o tipo de doença crônica que impede alguém de entender as coisas espirituais? Existem outras que acontecem já na velhice, né? Mas seja qual for, vou dizer a vocês o que eu creio, porque a Bíblia não fala claramente disso, né? Lá o texto de Romanos 1 fala de inculpáveis, porque as pessoas vão, em algum momento da sua vida, ter a oportunidade de contemplar a grandeza de Deus e de voltar-se para Ele. Isso aí é mistério de Deus na terra, não é? Ele dá apenas um sinal, ele dá apenas um direcionamento. Mas em relação à enfermidade, as pessoas, né, que nascem enfermas, de quem é a culpa, eu entendi de quem era a culpa e eu expliquei sobre isso, né? As pessoas que nascem enfermas, elas precisam desses cuidados, né? E não é porque Deus as criou assim. Ana, pessoas com distúrbios psicológicos quando cometem pecado serão culpadas? Ana, que pergunta difícil, né? A Bíblia diz que todos serão julgados. Todos serão julgados. Então, eu não tenho como responder especificamente. Eu tenho como responder aquilo que Deus falou na sua palavra de forma assim geral para todos. Quando cometem pecado serão culpadas? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque eu entendo que mesmo os distúrbios psicológicos, aquela pessoa tem a opção de escolher. Existem tratamentos, existem terapias, não é? Existem demônios que agem nessas vidas. Por exemplo, uma pessoa endemoniada, não é o caso de transtornos mentais, porque os transtornos mentais podem sim, os transtornos mentais podem sim atrair demônios, mas nem todo transtorno mental é sinal de presença maligna. Então, a pessoa é endemoniada e ela morreu, ela teve oportunidade, né, não era isso que eu queria falar. Ela cometeu um crime terrível e foi o demônio que usou ela. Eu já vi casos, não sei se vocês já ouviram, de pessoas dizendo, mas não lembro o que eu fiz. Mas ela não lembra do que ela fez, mas ela vai pagar por aquele pecado e ela vai precisar se arrepender diante de Deus para ser salva, não é? Então essa pessoa chega a Deus no dia do julgamento e diz, oh Jesus, mas não fui eu, foi o demônio. Essa justificativa existe na Bíblia? De tudo que eu já estudei sobre salvação, sobre redenção humana, não existe. Então nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes. Os transtornos psicológicos, psiquiátricos existem, mas existe tratamento, existe terapia para que a pessoa tenha um mínimo de consciência e possa entender e discernir o que é certo e o que é errado. E permitir crer na palavra de Deus. Lembrei de um texto aqui. Eu acho que esse responde, viu, Gisele? Olha só, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Olha, de alguma maneira Deus vai agir nessas vidas, dando-lhes a oportunidade de entender os seus propósitos e dando a oportunidade que elas entendam a salvação. E elas vão ter a oportunidade de decidir, porque Deus não é injusto. Espero que tenha respondido, viu? Porque o versículo veio agora na mente. Tem alguma dúvida a mais? Alguém com a dúvida sobre propósito, sobre glória de Deus, sobre identidade? A gente tem mais uns 5 minutinhos aqui, eu acho, e dá pra gente conversar. Vou beber água aqui, quem tiver pergunta, coloca aí. Isso, Gi. Nem os loucos errarão o caminho. Oi, Lu. Rosa, querida. Rosália, na maioria das vezes os demônios agem a partir do momento... Mas sempre, Rosa. Isso mesmo, sempre. Eles não entram sem abertura, sem pecado. Não entra não. É através do pecado mesmo. Entra não. Mais alguma pergunta? Podemos orar para a gente terminar e concluir aqui? Como é bom, não é? Espero ter abençoado sua vida. Não esquece, eu vou deixar salvo aqui no feed, lá no YouTube. Compartilha, comenta, ora pela minha vida para que o Senhor confirme o propósito dele em estar aqui aproveitando esse canal para compartilhar a palavra e que você seja muito abençoado. Pode me dar sugestões também de assuntos, tá bom? Pode mandar aí no direct sugestão de assunto, nos comentários, que eu vou estar orando e buscando do Senhor a direção para a gente compartilhar, a gente aprender junto. Aquilo que não tiver uma resposta, a gente vai, não é? Buscar na palavra do Senhor. Que bom, Dânia. Dai, querida, glória a Deus.
Cris, Maria Gorete, linda, Deus abençoe. Fátima, beijo Fátima. Eliana, do Ceni, glória a Deus. Vitória, muito bom estar com vocês. Eliana, Eurides, querida intercessora, tanta gente maravilhosa aqui. Quem eu não consegui falar, receba meu abraço. Marta, linda, todas que estão aqui. A célula de Flaviane, né, em peso. Flaviane, querida, prazer imenso ter vocês aqui. Irmão Everaldo, bênção de Deus. Sirlene, Soriane, glória a Deus. Laodiceia, ai, quanta gente abençoada. Então, estamos aqui, eu oro pela sua vida, para que essa palavra transforme, para que essa palavra que você recebeu, que você relembrou, não saia da sua mente, do seu coração, que você viva segundo o propósito de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, até a próxima semana. Beijo para todos, minha irmã Euque, querida. A Lídia tá aí também, Marquinhos, Deus abençoe todos vocês e até terça-feira que vem, se Deus assim permitir. Um abraço, queridos.